Para começar nossos estudos, vamos analisar a seguinte frase: muitos brasileiros gostam de esporte. Essa é uma frase que tem uma sentença completa com sujeito, verbo e complemento. A parte do verbo e do complemento nós chamamos de predicado. O predicado pode ser de dois tipos, nominal e verbal. Vamos analisar uma frase com predicado nominal. Pinóquio é um boneco. Este predicado é considerado nominal porque o que importa é a informação que é dada sobre o sujeito nesse tipo de frase e não sobre o verbo, ou seja, a informação do predicativo do sujeito. E o verbo desse predicado é considerado verbo de ligação. Lembrando que os verbos de ligação informam um estado do sujeito. Pode ser um estado permanente, transitório, mutatório, de continuidade ou um estado aparente. Vejamos a seguinte frase: Pinóquio é um boneco. Temos o verbo de ligação que indica um estado permanente do sujeito. Então vamos lembrar que nos verbos de ligação a gente sempre informa algum estado do sujeito. E essa parte aí a gente chama também de predicativo do sujeito, formando assim o predicado nominal. Em frases que tenham verbo, a gente também considera, na língua portuguesa, de oração. Vamos analisar agora outra frase. Pinóquio mexe os braços. Nessa frase nós temos um verbo que indica ação, por isso é chamado predicado de verbal, porque o que importa aqui não é o sujeito, mas sim o verbo. E tendo o verbo é oração. Quando o predicado é verbal, os verbos podem ser transitivos, ou seja, podem precisar de complemento. O complemento dos verbos transitivos a gente chama de objeto. Os verbos que precisam de complemento são chamados de transitivos, porque eles precisam transitar. Eles precisam de um objeto. São três tipos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Vamos analisar esta frase novamente. Eu tenho um verbo que precisa de complemento. Ele precisa de um objeto. Por isso, ele vai se chamar verbo transitivo direto e o seu complemento, objeto. O verbo é transitivo direto porque ele se conecta ao seu objeto de forma direta, sem preposição. Então, o seu objeto é direto. Agora vejam esta outra frase. Eu tenho um verbo que também precisa de complemento, então é um verbo transitivo, mas é chamado indireto, porque o seu objeto precisa de uma preposição para se conectar com ele. Então esse objeto é chamado de indireto, porque ele precisa de uma preposição para ligar-se ao verbo transitivo indireto. Vejamos esta outra frase. Pinóquio deu tchau para a professora. O verbo da frase é transitivo direto e indireto, porque ele precisa de dois complementos, dois objetos. Então, o objeto é objeto direto e indireto. Há ainda um outro tipo de verbo na língua portuguesa. Veja esta frase: Pinóquio deitou. Este verbo, ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Então, ele é chamado de verbo intransitivo.